Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais essa aula, nossa quarta aula de movimento harmônico simples, MHS, e hoje a gente vai conversar sobre o pêndulo simples. Pêndulo simples, pessoal, é o caso mais clássico de MHS. É geralmente os que aparecem mais, com maior frequência nos exercícios. Então a gente vai entender como é que o pêndulo simples funciona e vamos também resolver exercícios relacionados a esse assunto. Então, vamos direto ao que interessa. Vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Esse daqui é o nosso pêndulo simples. Ele é composto por um fio, está aqui o fio, e na extremidade você vai prender um pezinho, que eu chamei aqui de pezinho de massa M. Essa parte aqui em cima, os alunos sempre perguntam, pessoal, o que é aquele negócio lá em cima? É o teto, tá? É como se você tivesse o fio preso ao teto, então é essa parte superior, e lá embaixo está o meu bloquinho, a minha massinha. O tamanho do fio nós vamos chamar de L. Então, L é esse tamanho. Perceba que na hora que eu soltar essa massinha desse ponto, solto ela vai descrever esse movimento aqui em arco, né? Que eu até pontilhei para vocês. Ela vai até lá na frente e depois volta. E esse arco sempre vai ser feito com o raio desse arco é exatamente o tamanho do fio, né? Que é o L. Beleza? Então o que interessa para a gente aqui é entender o seguinte, ó. O pêndulo está ele bem aqui, eu sei que eu tenho uma força-peso, e essa força-peso, a componente dela vai puxar o bloquinho nesse sentido, e por isso que ele vai executar esse movimento. Nas nossas aulas de aprofundamento, a gente vai entender toda essa questão das forças aqui envolvidas, né? Tanto da tração quanto do peso, a decomposição da força-peso. Então isso daqui fica para um momento posterior. O que nos interessa agora é entender que, ao soltar esse pezinho, ele vai executar esse movimento de ida e de volta. Como nós estamos desconsiderando a dissipação de energia, não existe, por exemplo, atrito com o ar, ele vai até a mesma altura e ele sempre volta até a mesma altura. Porque a gente sabe que na situação real, né, se eu pegar um pezinho, puxar ele, deslocar esse pezinho e soltar, ele vai e ele sempre volta até uma altura menor, né? Uma altura menor até chegar a um ponto que ele vai parar. Então esse movimento seria assim, ó, cada vez a altura menor até parar. Isso no caso real. No nosso caso ideal, que é exatamente esse, a gente desconsidera essa força de dissipação. Então ele sempre vai e volta até a mesma posição, tá bom? Pessoal, o tempo que ele gasta para ir e para voltar é o que nós chamamos de quê? Período, exatamente, período. E como é que eu faço para calcular o período de um pêndulo simples, como esse daqui? Com essa fórmula, olha só, período é igual a 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do fio e G é a nossa aceleração da gravidade. Só isso. E olha que interessante, o pêndulo simples, portanto, ele só depende de duas variáveis, do comprimento do fio e da gravidade. Isso é até contraintuitivo, porque, veja bem, alguns exercícios eles vão perguntar para vocês, se eu pegar um pêndulo simples e aumentar a massa, imagina que eu tenho uma massazinha M e colocar uma massa 2 vezes maior, imagina uma massa 2M. O que é que vai acontecer com o período, o tempo que ele gasta para ir e para voltar? Vai aumentar, diminuir ou vai permanecer o mesmo? Geralmente a gente pensa, se eu aumento a massa, né, vai modificar alguma coisa e o tempo de ir e voltar vai ser alterado. Mas não vai. Por que não vai, professor? Porque período só depende disso, ó. 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio, e G é a aceleração da gravidade. Portanto, o período ele não depende da massa. Olha que legal. Quer dizer que tanto faz se você pegar uma massa de 1 kg e colocar aqui, ou se você pegar uma massa de 100 kg. O tempo que ele vai gastar para ir e para voltar vai ser exatamente o mesmo. Período não depende da massa no pêndulo simples. A gente viu que lá no oscilador massa-mola aí a fórmula era diferente, né? Mas no pêndulo simples, período não depende da massa. Vamos estudar um pouquinho mais essa relação aqui do período. Eu quero agora que você analise comigo o tamanho do fio, o L. Olha só o que vai acontecer, pessoal. Se eu aumentar o L, o que acontece com o período? O período também aumenta. Professor, quanto maior o tamanho do fio, mais tempo ele vai gastar para ir
e para voltar, exatamente isso. Quando você aumenta o tamanho do fio, o período aumenta. Então, ele vai mais lento, né? Vai mais lento e retorna. Em contrapartida, se você diminui o tamanho do fio, o que é que acontece com o período? O período também diminui. Então, quanto menor o tamanho do fio, mais rápido ele vai fazer esse movimento? Exatamente isso. Diminuir o tamanho do fio, diminuir o período. Portanto, ele vai mais rápido fazer esse movimento. Aumenta a frequência, né, professor? Isso. Tá bom? Então, período e comprimento do fio possuem exatamente essa relação. Quando um aumenta, o outro aumenta. Quando um diminui, o outro diminui. Mas e como é que fica a relação com a gravidade? A gravidade está no denominador, né? Isso. Então, o comportamento dela é inverso. Está no denominador inverso. Quando a gravidade aumenta, o que é que acontece com o período? Ele diminui. E quando a gravidade diminui, o que é que acontece com o período? Ele aumenta. Olha o exemplo. Na Lua, a gravidade é maior ou menor do que na Terra? Menor, né? Gravidade na Lua, bem menor do que na Terra. Quando você vê lá os astronautas, aqueles famosos vídeos lá dos astronautas andando na Lua, eles andam muito rápido ou vão pulando bem devagarzinho? Devagarzinho, né? É isso mesmo. Então, se você leva um pêndulo simples como esse para a Lua, como a gravidade da Lua é menor, o período aumenta. Então, para ele dar uma oscilação completa, vai demorar muito mais tempo. O período aumenta. Quando eu diminuo a gravidade, eu gasto mais tempo. O período aumenta. E o inverso, quando eu aumento a gravidade, o período diminui. Se você for para um planeta que tem a gravidade muito maior do que a Terra, do que a da Terra, e levar um sistema como esse, ele vai oscilar mais rápido. Tá bom? Esses conceitos eles são fundamentais porque tem algumas questões que vão perguntar para você, se eu pegar um pêndulo simples e levar ele para a Lua, o que é que vai acontecer? Aí você já tem que ter essa expertise de que se eu estou na Lua, vai mudar a gravidade. O comprimento do fio pode ser o mesmo, mas na Lua a gravidade é outra. Então, você já sabe que vai ter essa alteração. Da mesma forma, tem questões que dizem o seguinte, um relógio de cuco, né, que utiliza um pêndulo simples, como esse, lembra daqueles relógios antigos, né? Que tem um pêndulo simples para marcar o tempo, como esse aqui. Ele saiu de sei lá, imagina uma cidade lá na Serra Catarinense que está com a temperatura negativa e foi lá para o Ceará, onde a temperatura está mais elevada. A gente sabe que quando um material ele sai de uma temperatura menor para uma temperatura maior, ele sofre dilatação. Então, os problemas eles vão perguntar em cima disso. O que é que vai acontecer com o período? Ele vai aumentar ou vai diminuir? E aí você tem que ter essa expertise. Quando eu aumento a temperatura, o fio vai dilatar. Se o fio dilata, ele fica com um tamanho maior. Professor, então se aumenta o tamanho do fio, se aumenta o L, o que acontece com o período? Período aumenta. É verdade. Então, percebe que você vai ter que fazer essas relações? E tudo isso vai partir só dessas coisas que eu conversei com vocês. Vamos recapitular? Quando o comprimento do fio aumenta, o período aumenta. Quando o comprimento do fio diminui, o período diminui. E a gravidade? É o contrário. Quando a gravidade aumenta, o período diminui. E quando a gravidade diminui, o período aumenta. Tá bom? Mas para deixar esse negócio mais claro ainda, observe essa simulação que eu separei para vocês. Olha só, eu tenho aqui um pêndulo simples e a brincadeira vai ser o seguinte, nós vamos ver o que acontece com o período do pêndulo simples quando eu modificar o comprimento do fio e quando modificar a aceleração da gravidade. Eu vou soltar o pêndulo de um certo ângulo ali, eu desloquei 15 graus, tem que ser um deslocamento pequeno, vou soltar, ele vai fazer essa oscilação. Então lembra que período é o tempo que ele gasta para ir e voltar para a mesma posição. Legal. O que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do fio. Pessoal, quando a gente aumenta o tamanho do fio, o que acontece com o período? O período também aumenta. Se o período aumenta, ele gasta mais tempo para ir e para voltar. Vamos ver se isso é verdade. Vou aumentar aqui o tamanho do fio. Olha só.
Ah, professor, agora ele está gastando mais tempo para ir para voltar, é isso. Se eu diminuir o tamanho do fio, o que é que vai acontecer com o período? Quando eu diminuo o tamanho do fio, o período também diminui. Então, ele vai fazer esse movimento ó, de ida e vinda mais rápido. Vou diminuir o tamanho, olha só. Olha aí, ó. Percebe que ele executa o movimento muito mais rápido? Sim, porque quando você diminui o tamanho do fio, você diminui o período, o tempo de oscilação. Vou colocar no mesmo tamanho de anteriormente, que estava anteriormente, e agora nós vamos mexer no outro ponto, que é exatamente na gravidade. Considere que esse caso é o caso onde eu tenho a gravidade na Terra e eu vou para a Lua. Quando eu vou para a Lua, o que acontece com a gravidade na Lua? A gravidade diminui. Então, para a gravidade é o contrário, né? Quando a gravidade diminui, o que acontece com o período? Ele aumenta. Então, vou colocar aqui, ó, Lua. Olha só, o período aumenta, pessoal. Ele gasta mais tempo para ir e para voltar. Vai ficar mais lento, exatamente. Quando a gravidade diminui, o tempo aumenta, o período aumenta. Agora eu vou colocar uma gravidade maior do que a da Terra. Por exemplo, lá em Júpiter. Quando eu colocar em Júpiter, vou até zerar aqui mais uma vez e vou dar o mesmo deslocamento, só para você voltar, ter a mesma percepção. Esse aqui é o período na Terra, certo? Agora eu vou colocar uma gravidade maior, a gravidade em Júpiter. Quando eu aumento a gravidade, o que vai acontecer com o período? O período diminui. Então, ele vai fazer o movimento mais rápido, professor. Isso, em tese é isso. Vamos ver se é verdade. Coloquei a gravidade de Júpiter. Olha só o que acontece. O período aumenta. Então, essas informações de comprimento do fio e gravidade elas precisam ficar claras para você. Mas agora tem uma dica para você que ficou até agora na aula. Uma dica muito importante que vai facilitar muito na hora de você resolver exercícios. Olha para cá. Veja bem, essa dica ela sempre funciona quando você tem um exercício que pede para você calcular o período de um pêndulo simples na superfície da Terra. Vou até colocar aqui de vermelho, ó, Terra, do nosso planeta. Porque na superfície da Terra, a gravidade, G, vale aproximadamente igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Às vezes a gente até arredonda para 10, né? Mas o valor mais correto seria 9,8. Qual é a dica, pessoal? Se o exercício pede para você calcular o período, olha o que você teria que fazer. Período é igual a 2π raiz quadrada de L dividido por G, onde o G é a aceleração da gravidade, né? Isso, mais a aceleração da gravidade é 9,8, professor? 9,8. Como é que você vai fazer essa continha? Parece tão difícil, né? Olha que legal. Ninguém vai achar ruim se eu escrever assim, ó. 2 vezes π vezes a raiz quadrada de L dividido pela raiz quadrada de G. Dá a mesma coisa, tá? 9,8. E isso daqui é igual a isso. Eu só fiz colocar a raiz em cima e embaixo, ao invés de colocar tudo em uma raiz só. Faz o seguinte, pega a calculadora e calcula para mim qual é a raiz quadrada de 9,8. Enquanto você está fazendo isso, eu vou adiantar aqui a nossa conta. Ó. 2 vezes o π, ele vale 3,14 vezes a raiz quadrada do L dividido pela raiz quadrada de 9,8. Mas me diz aí quanto que é a raiz quadrada de 9,8 que você encontrou. Fazendo aqui na minha calculadora, deixa eu colocar ela, a raiz quadrada de 9,8, 3,13. Então olha só, eu vou até apagar. Onde tem 9,8, raiz quadrada de 9,8, eu vou colocar 3,13 aproximadamente. Olha só o que vai acontecer, 3,13. Pessoal, em cima eu tenho 3,14. Embaixo eu tenho 3,13. Sabe o que isso aqui quer dizer? Quer dizer que você pode cancelar, porque esse número é praticamente igual a esse. Então, funciona muito bem. Quando você tiver um exercício que pede para você calcular o período de um pêndulo simples na superfície da Terra, a sua fórmula vai se resumir a isso daqui, ó. Período é igual a 2, período é igual a 2 raiz quadrada de L. Simples demais. Olha essa formulazinha como vai simplificar a nossa vida, pessoal.
período é igual a 2 raiz quadrada de L. Pode fazer que você vai chegar na mesma resposta. Esquece o π, esquece a raiz quadrada de G. Mais uma vez, isso só funciona na superfície terrestre, porque a gravidade é 9,8. Se tiver em Marte, na Lua ou em qualquer outro planeta, essa dica não vale. Mas se o problema fala que é na Terra, não esquenta a cabeça com π nem com a gravidade. Já pode cancelar e a fórmula do período se resume simplesmente a isso daqui. Tá bom? Sabendo disso tudo, eu acho que agora a gente está preparado para resolver os nossos exercícios. Vamos lá. Problema número 4, ele vai falar do período de oscilação de um pêndulo simples. O enunciado diz: o período de oscilação de um pêndulo simples pode ser dado por isso, 2π raiz quadrada de L sobre G, onde L é o comprimento do pêndulo e G é a aceleração da gravidade do local onde o pêndulo se encontra. Um relógio de pêndulo marca na Terra a hora exata. É correto afirmar que, se esse relógio for levado para a Lua, pessoal, o que acontece? Se ele é levado para a Lua, a gravidade ela aumenta ou diminui? Diminui, porque a gravidade da Lua ela é igual a 1,6 metros por segundo ao quadrado, aproximadamente. Conclusão: de acordo com o próprio enunciado, o período de um pêndulo simples é dado por isso, 2π raiz quadrada do comprimento do fio dividido pela gravidade. Se o pêndulo é levado para a Lua, o comprimento do fio permanece o mesmo, não tem alteração, mas a gravidade muda. Quando a gravidade diminui, o período aumenta. Em outras palavras, ele leva mais tempo para fazer uma oscilação completa. Quando a gravidade aumenta, acontece o contrário, né? Se a gravidade aumenta, o período diminui. Conclusão, ele iria mais rápido e voltaria mais rápido, né? Mas, para o nosso problema, perfeito, a gravidade vai diminuir e o período vai aumentar. Então, ele vai ficar mais lento para dar uma oscilação completa. E eu pergunto a vocês, quem é mais lento? Atrasa ou chega mais rápido? Professor, quem é mais lento, atrasa, né? Exatamente. Então, é isso que vai acontecer com esse relógio se ele for levado para a Lua. O período vai ficar maior, então ele vai ficar mais lento, logo ele vai atrasar. Vamos ver as alternativas. É correto afirmar que, se o relógio for levado para a Lua, atrasará, pois o campo gravitacional lunar é diferente do terrestre. Perfeito, ele vai atrasar. Alternativa correta, item A. Vamos ver o item B. Não haverá alteração no período de seu pêndulo. Opa, errado. Período depende da gravidade. Item C. Seu comportamento é imprevisível. Também é falso. Ele é totalmente previsível. É dado por essa formulazinha, ó. Item D. Adiantará. Não vai adiantar. Se o período aumenta, ele vai ficar mais lento. Logo, quem está mais lento faz é atrasar. Item E. Não haverá alteração. Também não é verdade. Mudou a gravidade, mudou o período. Item correto é o item A. Problema número 5 diz: um relojoeiro conserta um relógio de pêndulo que está adiantado. Para deixar o relógio trabalhando com exatidão, assumindo que o mesmo funciona como um oscilador harmônico simples, o procedimento correto é, pessoal, mais uma vez, lembra que o período de um pêndulo simples é dado por isso, 2π raiz quadrada de L, que é o comprimento do fio, sobre G. Então, se ele está adiantado, conforme diz o enunciado, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer que ele oscile de forma mais lenta. Então, eu preciso que o período de oscilação seja maior, que ele gaste mais tempo para dar uma oscilação completa. E como é que eu faço para aumentar o período de oscilação? Eu posso mexer na gravidade ou no comprimento do fio. Se eu aumentar o comprimento do fio, eu vou aumentar o período. Se eu aumento o período, ele vai demorar mais tempo para ir e para voltar. E aí eu resolvo esse problema do adiantamento. Vamos para as alternativas. O procedimento correto é aumentar a massa do pêndulo? Não. Perceba que o período de um pêndulo simples não depende da massa, né? Só do L, que é o comprimento do fio, e da gravidade.
Diminuir a massa do pêndulo? Também não é verdade. Diminuir a amplitude de oscilação? Também não é verdade. Período só depende de L e G. Aumentar o comprimento do pêndulo? Perfeito. Se eu aumento o comprimento do pêndulo, eu aumento o período de oscilação. E aumentando o período de oscilação, eu vou resolver esse problema do adiantamento. Item E. Diminuir o comprimento do pêndulo? Não, né? Se eu diminuo o comprimento do pêndulo, aí eu diminuo o período, E aí, se eu diminuo o período, o que vai acontecer? Ele vai oscilar cada vez mais rápido, vai ficar mais adiantado. Dessa forma, a nossa alternativa correta é o item D de dado. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários. Estou ficando por aqui. Aguardo você no próximo vídeo. Até lá.